de manifestações contra o regime. Alexandre Pires, ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC, está aqui com a gente. E aí eu reforço, professor, episódios recentes em território iraniano. A gente começa o ano com manifestações que terminaram numa repressão violentíssima do regime iraniano, com mortes sendo registradas. No último fim de semana também, cerca de 13 universidades registraram atos contra o regime, relembrando o que foram esses episódios. O quanto que essa falta de popularidade, a instabilidade econômica acabam favorecendo a queda do regime iraniano. Nós temos que lembrar que o Irã, a partir de 79, que entra essa República Islâmica, ele tem um certo sucesso econômico, tá? Demora para ele se afastar do Ocidente e começar a perder conexões econômicas. E outros países vão fazendo acordos com o Irã. Mesmo o Brasil, né, nos anos 2000, fez acordos com o Irã. E o Irã tem uma indústria automotiva, tem capacidade militar, tem construção civil, domina concreto armado. É um país que se assemelha muito em termos tecnológicos com o Brasil, né, e outros países que são potências médias. E é uma população gigantesca, tem um dinamismo, tem um nível cultural alto, um sistema universitário consolidado. Isso tudo, quando você começa a ter esse encarecimento dos produtos, a perda do valor da moeda, uma população que já está sob sanções econômicas, isso tem um efeito massivo, né, sobre essas pessoas. Então, elas começam a ver aquilo que nós chamamos de desabastecimento, né? Ou seja, e o Irã começa a viver isso, né? Começa a faltar acesso a certos serviços, a certos produtos, começa a ficar mais restrito o acesso à internet, informações, e isso tudo faz com que essas manifestações acabem sendo ali promovidas no início do ano com muita força e com milhares de mortos, milhares de feridos e milhares de presos, né? Ou seja, os números são altos. E isso faz com que os Estados Unidos vejam uma janela de oportunidade. Aí o telespectador pode perguntar, mas por que não atacaram naquele momento? Porque é impossível improvisar um ataque. Você tem que mobilizar tropas, tem que ter a cadeia logística, você tem que preparar as defesas, proteger o pessoal diplomático e militar que está na região, e isso levou esse tempo que nós estamos vendo agora. Ou seja, e agora o Trump, nesse discurso que você colocou, Carol, ele tenta, né, jogar uma faísca novamente para que as pessoas, quando os bombardeios acabarem, ele pede para todo mundo ficar em abrigo, eles saiam às ruas e tomem o poder, né? Então, essa é a expectativa agora. Chega um pouco atrasado, porque é impossível fazer qualquer coisa naquele momento, mas a esperança é essa, que eles consigam dar essa virada de regime. Professor, enquanto conversamos, chega agora a informação de uma segunda onda de mísseis direcionados ao Catar. Essa segunda onda foi interceptada com sucesso, segundo o Ministério da Defesa. Portanto, Catar, mais uma vez, sendo alvo desses ataques, porém o sistema de defesa sendo acionado e conseguindo interceptar todos os mísseis. Aqui eu trago a manifestação do Ministério da Defesa do país. Todos os mísseis que se aproximavam foram interceptados e destruídos antes de atingirem o território do Catar. E aí a nota continua. Forças Armadas do Catar possuem todas as capacidades e recursos para garantir a segurança do país. O comunicado também orienta a população a ficar em segurança e a seguirem as instruções oficiais. Nesse momento, os países adotando um verdadeiro toque de recolher no Oriente Médio diante dos ataques que são registrados. Américo Martins segue conosco aqui nessa cobertura, professor, e participa também dessa conversa, acrescentando mais informações. Américo. Pois é, Carol, vários países sendo alvo desses ataques retaliatórios do Irã. Nós temos pelo menos outros 6 países que estão, neste momento, sendo envolvidos nesse conflito. São todos países que têm em comum alianças com os Estados Unidos e também bases militares dos americanos. Aparentemente, esses ataques estão sendo feitos não apenas
pelas forças armadas iranianas, que prometeram retaliar qualquer tipo de bombardeio contra o país, mas também por aquelas entidades, milícias, grupos que são associados ao Irã, que recebiam inclusive armamentos e muita ajuda econômica. O governo de Israel também confirmou agora que reforçou as suas posições militares na fronteira com a Síria e também na fronteira com o Líbano, temendo ali ataques de grupos pró-Irã que ainda operam no território da Síria, e também o Hezbollah, que está muito enfraquecido, mas que continua dominando boa parte do sul do Líbano. E eu queria aproveitar essas informações todas também para perguntar para o professor com relação a isso. Professor, num determinado ponto de vista, Estados Unidos e Israel escolheram o melhor momento para fazer esse ataque do ponto de vista deles contra o Irã, justamente pelo enfraquecimento do regime e dessas organizações que eram apoiadas pelo Irã. Que tipo de ameaça esses grupos ainda podem ter com relação aos Estados Unidos, às bases americanas e especialmente ao governo israelense? Existe sempre uma ameaça de algum ataque que a gente chamaria uma operação especial ou um ataque terrorista. O Hezbollah, por exemplo, tem capacidade militar muito elevada, né? E quando você tem embarcações, quando vem, por exemplo, o George Ford ali para o Mediterrâneo, próximo a Israel, tem outras embarcações, as tropas têm que descer muitas vezes dos navios, buscam abastecimento, e há uma preocupação nesses momentos que possa acontecer alguma coisa, né, se o conflito se prolongar, né, sobretudo nesses gargalos logísticos de uma operação militar. Então há sim esse medo, e claro, tem uma grande preocupação também do Hezbollah e esses outros grupos terem tido acesso a alguns armamentos um pouco mais avançados, nós temos que lembrar que a rota de abastecimento do Hamas era, muitas vezes, o Hezbollah. Então, será que eles têm ainda estoques de drones? Eles têm algum estoque de foguetes de curto alcance que atingiriam tropas americanas? E isso tudo os Estados Unidos querem evitar. Por quê? O Trump falou no discurso de hoje, pode ser que morram americanos, mas nós sabemos que desde a guerra do Vietnã, isso pega muito mal. Né? Ou seja, uma guerra que os americanos não veem muito sentido, ou pelo menos metade da população não vê sentido, e ainda tem um soldado morto, isso já tem um custo de popularidade imenso. Então, eu acredito, Américo, que é justamente isso, eles querem neutralizar essas possibilidades para ficar com apenas um fronte, né? Ou seja, concentrar no Irã, tentar manter o Estreito de Hormuz funcionando, né? Já temos que olhar pelo que você colocou, né? Todos esses países que você colocou estão costeiros ao Golfo Pérsico. E só o Oman ali, que estava participando das negociações, que ficou fora dos ataques. Né? Então, o Golfo Pérsico já está praticamente fechado com esses ataques. Aí sobra o Golfo de Oman ali, que é a entrada. Né? Ou seja, então você já tem uma situação calamitosa do ponto de vista econômico. Provavelmente o petróleo vai ter um pique aí na segunda-feira em razão disso. Alta na sexta-feira, como a gente falava, e o barril Brent fechando em $72. Professor, diante de qualquer ameaça, o que a gente via exatamente isso, era a elevação da cotação do petróleo e a ver agora diante desse ataque de fato concretizado. Professor, aqui na nossa conversa, eu vou destacar um trecho do que disse Donald Trump em discurso. Ele, durante o discurso, relembra o que foi a ação americana em junho do ano passado. Ele diz que após aquele ataque, avisamos, trazendo aqui literalmente o que disse Donald Trump, avisamos para que nunca retomassem sua busca maliciosa por armas nucleares, aqui numa referência às autoridades iranianas. E tentamos repetidamente fazer um acordo. Mas o Irã recusou, rejeitando todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares. Em vez disso, tentaram reconstruir o seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance, que agora podem ameaçar nossos aliados na Europa, aí, portanto, também Donald Trump trazendo a Europa para o seu discurso, nossas tropas e, em breve, o território americano, fazendo um aceno também ao povo dos Estados Unidos. Professor, o que sabemos sobre o programa nuclear iraniano e o que a gente pode falar sobre aquele acordo que até então existia de não proliferação nuclear entre Estados Unidos e Irã?
O Irã se afasta a partir do momento que ele não permite que a Agência Internacional Nuclear volte a visitar suas instalações nucleares. Isso já tem alguns anos, e as informações que nós temos sobre o regime vêm das últimas inspeções. E a grande preocupação é que o Irã, todo mundo estima, que eles têm ali algo em torno de Tá bom. 400 ou mais quilos de urânio enriquecido a 60%. E isso lá no momento, né, da operação que tentou, como diz o Trump, né, ele gosta desse verbo, obliterar, né, destruir por completo essas instalações. Mas não existe nenhuma prova que todas as centrífugas foram destruídas, que são usadas para o enriquecimento de urânio, e também não existe nenhuma prova ali que esse estoque de urânio foi atingido, porque não houve nenhum sinal de radioatividade que é detectado pelas agências no mundo todo. E aí, só para nós termos uma dimensão, eles têm lá 400 quilos de urânio enriquecido, Carol, a 60%. O processo para chegar a 90, 60 já tem uso militar, mas não é tão bom. Chegar a 90, que é o uso ideal, né, para um artefato tático, que seria uma bomba nuclear pequena, digamos assim, de menor poder destrutivo, é em torno de 30 quilos para uma ogiva, tá? 30 quilos a 90%. Então, se eles tiverem, nesse período, conseguido manter algumas centrífugas e elas tenham conseguido chegar nesse grau de enriquecimento, eles conseguem fazer uma ogiva compacta o suficiente para que os seus mísseis balísticos consigam fazer a entrega dessa ogiva num território estrangeiro. Porque não basta você ter a bomba nuclear, porque você não vai explodir a bomba nuclear no seu próprio território, você tem que ter capacidade de entrega. É por isso que destruir o programa nuclear implica destruir o programa balístico, porque se eles conseguirem pegar parte desses 400 quilos, tá? E, digamos, com 60 quilos desse fazer chegar a 90, eles fazem duas ogivas e isso já vai causar um impacto. Nós temos que lembrar que a Coreia do Norte, ela conseguiu colocar os Estados Unidos em clinch apenas com uma bomba nuclear, com uma ogiva. Tá? Depois que eles foram tentando fazer mais, mas eles provaram que eles tinham uma. E isso já causou todo aquele impasse internacional que nós vimos na Coreia do Norte. Seria a mesma coisa com o Irã, se eles conseguissem ali 30 quilos simplesmente de urânio a 90%, e pode ser que eles estavam próximos disso. Professor, nesse sentido, com relação a essa questão dos programas nucleares, e o senhor acabou de mencionar a Coreia do Norte, muita gente diz que ao atacar o Irã dessa forma, ao atacar vários países aí sem a devida autorização da comunidade internacional, os Estados Unidos poderiam estar incentivando, na verdade, uma corrida armamentista e uma corrida nuclear. Ou seja, se o Irã já tivesse uma bomba nuclear, seria muito difícil que ele estivesse sendo atacado neste momento. E nós podemos ter vários regimes aí ao redor do mundo tentando escalar aí esses processos de garantir armas nucleares, de garantir armamentos mais capazes para sua autodefesa. O senhor acha que esse tipo de ação, especialmente sem ter uma autorização do Conselho de Segurança da ONU, da própria ONU, da comunidade internacional de uma forma geral, isso pode levar a uma corrida armamentista ainda mais severa? Sem dúvida, Ana, cria um incentivo muito grande, e não só desses países que nós vemos como autoritários. Né? Essa semana, logo ali no começo da semana, nós tivemos a notícia do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, falando que a Polônia deveria buscar capacidade É. nuclear. Tá? Então, o que você falou, a gente já está vendo. Naquele caso, a provocação, o incentivo veio do ataque russo sobre a Ucrânia. Ataques americanos sobre o Irã podem intensificar isso. Mas nós temos que lembrar que existem muitas maneiras de um país conseguir um artefato nuclear. E o Irã, com essa aproximação com Rússia e China, que são potências nucleares, ele poderia entrar em algum tipo de tratado militar, né? E essas duas potências poderiam deslocar artefatos nucleares para lá, né? O que seria quase que o início de uma provocação para uma terceira guerra mundial, mas poderia acontecer do mesmo jeito que os Estados Unidos deslocam artefatos nucleares para a OTAN, na Europa,
já tiveram artefatos no Japão, tiveram artefatos em Taiwan, então o mundo ficaria no impasse. Mesmo que eles não desenvolvessem, se eles estreitassem os laços militares com China e Rússia, pode ser que eles formassem ali alguma aliança militar que levaria a isso. Então, os Estados Unidos, acho que eles estão combatendo a América em vários cenários. Aquele econômico que nós comentávamos, as questões geopolíticas, né, que nós já discutimos aqui, uma preocupação com essas manobras militares conjuntas, delas se adensarem, virarem um tratado militar de proteção mútua. Eu parece que ele está se antecipando aos piores cenários possíveis, né? E com esse ataque ele tenta neutralizar isso, mas pode sim, como você colocou, levar a alguma corrida armamentista nuclear por outros países que haviam abandonado esses planos. E agora 9 horas e 8 minutos. O que é muito preocupante do ponto de vista da paz, né? Exatamente. Eu acho que isso o mundo vai ficar num estado constante de conflito. Alguns já dizem, né, Américo, que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial com conflitos localizados, né? Ou seja, o mundo não está em paz, o mundo está cheio de conflitos extremamente letais acontecendo, estourando a todo momento, né? E seria uma outra forma de guerra mundial. E as potências estão começando a ficar muito próximas para brigar uma contra as outras. A preocupação não é a existência de conflitos. O problema é que agora os conflitos estão fazendo com que China, Rússia, Estados Unidos comecem a entrar em campos de batalha muito próximos, coisa que nós não vimos desde a Segunda Guerra Mundial. E aí é aquela fagulha que você conhece bem, e que pode levar a um conflito de grandes potências. Isso nós não assistimos, mas essa é a preocupação. Professor, agora 9 horas e 9 minutos, já mudamos aqui de estúdio nesse Break News, estamos trazendo informação para você na CNN Brasil desde a madrugada, assim que esses ataques foram confirmados e diante das mais recentes atualizações. O Irã acaba de confirmar que um ataque a uma escola deixou 40 mortos. Portanto, as primeiras vítimas contabilizadas agora nesse conflito, ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que revida nesse momento, também já com registros de um morto nos Emirados Árabes Unidos. Mísseis foram interceptados por lá e os destroços desses mísseis mataram uma pessoa. Portanto, até o momento, o que já temos de dados, 41 mortos, 40 no Irã, devido a esse ataque dos Estados Unidos e de Israel, e nos Emirados Árabes Unidos, uma vítima dos destroços de mísseis que foram interceptados, mísseis iranianos direcionados ao território. Professor, enquanto isso também vamos aqui trazendo mais imagens, mais informações em contato com o CNN Internacional e trago mais uma questão para o ponto que o senhor Américo Martins analisavam. Está clara essa divisão no mundo a partir dos ataques no Oriente Médio? Você diz a divisão entre essas potências, Carol? Exatamente, professor. Quando a gente vê, por exemplo, manifestações que vêm de vários países do mundo, há pouco destacávamos, posição, por exemplo, da Austrália, quando a gente vê o posicionamento da Rússia, quando a gente vê o posicionamento da própria Europa, que é citada em discursos de Donald Trump, está claro nesse momento a divisão que é feita no mundo? Sim, exatamente, né? Nós estamos vivendo um período que, infelizmente, parece muito com momentos ruins da nossa história internacional, né? Que são essas zonas de influência se formando e, dentro dos estados, um aumento da divisão. Antes, as divisões eram de cunho étnico, nacionalista, mas agora os estados, eles também estão se dividindo por questões ideológicas, de modo muito intenso, né? Polarizado. Isso leva a você ter uma instabilidade interna junto com uma dificuldade de estabilização externa, porque agora um momento de caça, todo mundo está tentando consolidar áreas de influência, né? Ou seja, isso começa, ao meu ver, com muita força com a Rússia, já quando eles invadem a Crimeia em 2014, e se intensifica depois esse sinal, né, com a guerra da Ucrânia. E agora parece que China está se preocupando de modo muito mais intenso com isso, ou seja, não é mais só vender produtos para o mundo inteiro, mas também é consolidar uma posição geopolítica, e não só geoeconômica.
Nós vemos isso com a Europa. A Europa, nesse afastamento, igual o Américo trouxe lá em relação aos Estados Unidos, ou seja, não entra no conflito, mostra que ela ainda tem pretensões de se tornar um polo geopolítico de fato, uma grande potência federada, né? E os Estados Unidos, do outro lado, tentando garantir o hemisfério ocidental, manter o máximo possível de alianças, e isso já estava escrito, né? O secretário do Tesouro do Trump, ele escreve um artigo um pouco antes da eleição do Trump, dizendo isso, olha, os aliados de segurança dos Estados Unidos têm que ser aliados econômicos, e quem é aliado econômico tem que ser aliado de segurança, ou seja, tem que ter alinhamento geopolítico. E o mundo está vivendo isso, né? Ou seja, o multilateralismo se esfacelando, já vinha bastante combalido, e agora nós estamos vivendo esse momento da paz pela força, que é nada mais do que o unilateralismo. E países que são multilaterais estão tendo que se adaptar. O Brasil, por exemplo, Carol, não fazia reuniões bilaterais de peso há muito tempo. Eram todas muito parciais, pequenas cooperações. Agora o Brasil está tendo que fazer negociações bilaterais, não dá mais para esperar o OMC, não dá mais para esperar a ONU, está correndo atrás para tentar se posicionar nesse novo mundo. Então nós estamos provavelmente dentro de uma nova era. Eu lembro que em um artigo que eu escrevi, eu colocava que nós estávamos no pós-Guerra Fria, entramos em um outro momento. Alexandre Pires, importante olharmos para o posicionamento dos vários personagens internacionais diante do que está acontecendo agora no Oriente Médio. Muito obrigada por sua participação aqui conosco. O professor Alexandre Pires é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Até uma próxima oportunidade, professor. Uma satisfação, Carol. Muito obrigado também pela participação com o América.